espaço insuficiente em disco. Hoje a gente vai falar sobre armazenamento. O armazenamento de dados sempre foi um limitador na tecnologia. Antigamente, a gente tinha um limite muito pequeno de memória. Existem dois tipos de memória. Uma para armazenamento temporário, que é a nossa famosa memória RAM, que hoje em dia em tudo você vê especificação de memória RAM, como por exemplo celular. E existe a memória sobre a qual a gente vai falar hoje. A memória de armazenamento, também conhecida lá naquele cursinho de informática que você fez, ou que tinha na escola, que dizia a famosa memória ROM, que é a memória não volátil, onde você armazena os seus dados e ela continua lá mesmo que você desligue o seu computador. Mas falando do jeito prático, é uma memória que você escolhe quando apagar. Existem vários tipos de armazenamento hoje em dia. E não estou falando só no lado do PC. A exemplo, a gente tem o DVD, o Blu-ray, o HD DVD que ninguém usa porque foi desenvolvido para o Xbox e, bom, além disso, a gente tem nos consoles dispositivos de armazenamento. Mas console usa DVD e Blu-ray. Não, console usa cartucho também. E cartucho é uma memória de armazenamento. E inclusive é o mesmo tipo de armazenamento de um SSD ou de um cartão de memória. É bem rápido, por sinal. No caso do computador, a gente tem o famoso HD. O HD está perdendo um pouco espaço, mas ele ainda é muito encontrado no mercado nacional porque ele é barato. Mas só armazenar não significa muito se você não tiver velocidade. E a velocidade, atualmente, acaba importando muito mais do que o simples armazenamento. É por isso que os PCs estão indo para o tipo de armazenamento SSD ou M2. O que são eles? O SSD ele funciona mais parecido como um cartão de memória. É como se você tivesse um dispositivo do tamanho de um pequeno HD, de um HD de notebook, com vários cartõezinhos de memória ali, até chegar no limite máximo de armazenamento daquele dispositivo. Ele é bem rápido, justamente por ele não ser feito de um bloco único. E aí o próprio dispositivo ele tem essa opção dentro dele de disponibilizar os dados em blocos diferentes e acessar simultaneamente, o que acaba tornando muito mais rápido. No caso do disco rígido, ele é literalmente um disco e ele tem que girar. O número de rotações que ele faz por minuto influencia muito na velocidade de leitura dos dados. E ele acaba sendo lido igual um disco de vinil mesmo. Ele tem uma agulha. E quando você está acessando algum tipo de dado dentro do disco, algum tipo de informação, ele precisa ler todo aquele giro em ordem. Ele não salta aquela ordem e ele não distribui os dados de maneira certinha. É por isso que é bom desfragmentar o seu HD regularmente. Sempre quando o HD está fragmentado, sempre quando as informações estão fragmentadas ali dentro, ele acaba tendo que dar mais giros para acessar aquela informação, porque ela pode estar em trilhas diferentes. Quando você escreve alguma informação no HD, ele coloca essa informação em trilhas diferentes e vai acessando enquanto gira. Quanto mais distantes estiverem essas trilhas, mais giros ele vai ter que dar. E quanto mais giros, mais lento ele é. Por isso desfragmente. Às vezes a lentidão é culpa sua e não da máquina. E isso acabou evoluindo bastante. A gente passou pelo CD, pelo DVD, pelo Blu-ray. E os videogames eles utilizavam esse tipo de armazenamento, que antes era feito por cartuchos que eram ridiculamente limitados. Eles passaram a ser feitos em mídias digitais, como o CD. Essa mídia digital ela é lida por um canhão óptico laser. E essa foi a grande diferença que fez evoluir tanto o volume de dados a serem armazenados. Com a vinda do Blu-ray, houve uma certa revolução no mercado, porque o canhão óptico do Blu-ray ele é azul. Antes era utilizado um canhão óptico com laser vermelho, e ele passou a ser azul. O que isso diferencia? O laser azul ele é mais condensado e ele é mais fino. O mesmo tamanho de mídia, que é o mesmo tamanho do CD, o mesmo tamanho do DVD, pode ser melhor aproveitado colocando ainda mais trilhas e estreitando ainda mais a ligação entre elas, porque agora o laser alcança. O Blu-ray ele chegou num limite. O PlayStation 3 ele veio revolucionando com o Blu-ray depois de muito tempo, de muito trabalho dos desenvolvedores. Ele conseguiu ter uma qualidade não só de interatividade, mas como de gráfico e armazenamento de dados. Ele pode armazenar muito mais texturas dentro do disco. No DVD Dual Layer, você tinha aí aproximadamente 9 GB. No Blu-ray, você passa a ter 32 GB. É muita coisa. E foi graças a essa capacidade tão grande de armazenamento
que o Blu-ray ele foi adotado nos consoles atuais. Mas isso não foi uma coisa boa. Na verdade foi uma coisa péssima, porque apesar dele armazenar 32 GB, 32 GB não dá pra nada, cara. Você ainda tem que instalar o jogo no seu dispositivo. E suponhamos que aqueles 32 GB sejam o suficiente para o jogo. E a velocidade de leitura? Então a situação que a gente tem é a seguinte. Os consoles eles têm um HD comum, é bem comunzão mesmo, não é um SSD, não chega nem a ser um SSHD, que ele tem uma memóriazinha ali, como se fosse um cartãozinho de memória que armazena a última coisa que você fez, justamente para rodar um pouquinho mais rápido, sabe? Aquele último jogo que você jogou, quando você for iniciar de novo, ele vai iniciar mais rápido do que da primeira vez, porque ele tem aquela memóriazinha marota, aquilo no esquema, já tá na banguela só. E a gente já tem no mercado as famosas memórias M2. Como elas são famosas, se eu nunca ouvi falar. A memória M2, ela funciona parecido com a memória RAM. Sabe, aquela memória que eu falei no começo do vídeo, aquela memória volátil que apaga quando você desliga o computador. Ela parece, mas não é. Ela tem uma velocidade de leitura absurda, mas você joga fora armazenamento para ter velocidade de leitura. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. A velocidade dela é tão absurda, tem uma maioria tão grande na sua máquina, que compensa. Normalmente é utilizada para o sistema operacional. Algumas placas elas começam a vir com até mais de um slot de memória M2 para que você possa ter um armazenamento maior e não utilize só para o sistema operacional. Para quem joga no console, você já deve ter reparado que os loadings eles estão maiorzinhos. Tem alguns jogos que tem os loadings bem absurdos. Eles têm pouco loading, mas quando tem... Se você vê um problema muito grande nisso e você tem por hábito jogar só um jogo por muito tempo, é legal você ter um SSHD. Isso vai melhorar muito a performance que você tem nos loadings. E às vezes até você vai conseguir um tempo de lançamento do jogo um pouquinho melhorados, porque a CPU ela vai conseguir pegar os dados mais rápido do que antes. E uma dica pra galera, se você for trocar o seu HD, ou se você se preocupa muito com essa velocidade a mais, usa a USB. Porque pra quem não sabe, existem modelos, existem tipos de conexão para HD. No caso dos consoles, eles usam o padrão SATA 2. E só para ilustrar, eu não vou ficar adentrando muito no assunto, já saiu o padrão SATA 3. E ele já está ultrapassado. Então, SATA 2 é muito lento. Se você tem um HD externo compatível com o USB 3.0, usa o USB 3.0, ele é mais rápido do que a SATA 2. Aproveita, o PlayStation 4 agora está com essa atualização, permite você usar HD externo para instalar os jogos, usa o USB 3.0, vai ficar delicinha, vai ficar bem mais rápido, bota jogo indie naquele seu HD interno e usa o externo para jogar os jogos mais hardcore. E se esse vídeo esclareceu alguma dúvida que você provavelmente sequer tinha, se inscreve no canal. E se esse vídeo esclareceu todas as suas dúvidas que você sempre teve, se inscreve, curte e comenta. E até o próximo vídeo.